Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. A Bíblia afirma que os dias são maus e que nos últimos dias haveríamos de passar grandes tribulações, guerras e rumores de guerras, assim como está acontecendo. Manifestação da natureza, né? Tanta chuva em alguns lugares, tanto calor, muita gente morrendo com tudo isso. É bíblico. Filho se levantando contra pai, pai contra filho, as guerras em família. É tudo bíblico. E a Bíblia também diz que o sol nasce para todos. A chuva também cai para todos. Então quer dizer, não é porque eu sou crente e você não é, que um vai passar e o outro não vai passar. Todos nós vamos passar por todas as lutas. E Deus, ele é abençoador. Ele é abençoador. Como Deus é maravilhoso. Mas existe uma diferença. Paulo disse para Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então tem aí uma situação diferente para quem quer viver, não é na igreja, é viver dignamente diante de Jesus. É além do que ir à igreja. Serão perseguidos, vai ter um sofrimento a mais. Porque o mundo não aceita Jesus e não vai aceitar os seus seguidores. Jesus foi perseguido, morto pelo mundo, pelo povo judeus e os romanos. Mas lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, diz o seguinte no versículo 3. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu 1000 côvados e ele me levou pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 côvados pela água, que me batia na cintura. E este homem de Deus, que era o próprio Deus, ia conduzindo ali Ezequiel naquela visão e cada vez mais aprofundando nas águas. E chegou o ponto que a água o cobriu por completo. Ele já não tinha mais contato com o chão. Ele era conduzido por aquelas águas. As águas que é representada aqui o Espírito Santo do Senhor. A presença do Senhor na nossa vida. Onde Ele nos conduz segundo a vontade dele. É Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Ele é nosso tudo. Quando Jesus chamou os discípulos para atravessar o lago, a multidão já tinha ido embora. Jesus pregou, a multidão foi embora. E Jesus chamou seus discípulos para atravessar a margem para o outro lado. E no meio do caminho veio grande tempestade. E Jesus dormia no barco. E os seus discípulos, de forma até incrédula, né, meia, clamava: Senhor, Senhor, o Senhor não se importa com que nós venhamos a morrer? Era uma tempestade que eles enfrentavam. Aqueles que estavam em terra enfrentaram a mesma tempestade porque a chuva pegou toda a região. Mas a Bíblia cita sobre aqueles que estavam na presença de Jesus. E eles clamavam por Jesus e Jesus acalmou a tempestade. Nós temos que confiar em Deus. Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque nós seremos perseguidos e teremos aflição. Mas Ele nos convida para ir mais profundo, entregarmos por completo ao Espírito, para que Ele nos cubra e Ele nos conduza. E quando vermos ali a tempestade, não é errado, nós devemos clamar por Ele, pedir para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele nos salve. Essa é a ação, é o caminho. Mas ele acordou e repreendeu a tempestade. Nós temos que confiar no Senhor, porque dias difíceis virão.
A guerra tem crescido lá dos Estados Unidos e Israel, né? Com o Irã, outros países, outras guerras. E, e muitas coisas podem acontecer. O petróleo pode subir muito e parar toda a produção. Pode ter escassez de alimentos. Mas nós temos que confiar em Deus. Eu não sei o que ele vai fazer. Não adianta eu falar que ele vai fazer alguma coisa que eu não sei. Porque muitos vão até morrer. Mas Deus, ele é Deus que dá a vida e dá a morte. Deus permite e nos sustenta. Deus nos conduz. Nós temos que confiar no Senhor. É fé. É saber que Ele está à frente de todas as coisas e só Ele pode. Só Ele pode. Não existe outro caminho, não existe outro nome, não existe outro poder. Nós temos que ter fé e buscar o Senhor. Clamar por Ele. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque nele nós temos salvação. Mesmo que morramos, mas Ele nos salvará. Mas aquele que morrer sem Jesus, ou viver sem Jesus, só a misericórdia do Senhor pela nossa vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz.